Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre algumas coisas que não são investimentos e que a maioria das pessoas não vão te falar isso ou que elas consideram como se fossem investimentos. E eu listei 4 dessas coisas que eu acredito que não são investimentos para falar aqui, senão o vídeo ia ficar muito grande. Então, a primeira delas, a primeira coisa que muita gente considera como investimento, mas não é a poupança. E eu sempre bato nessa tecla da poupança porque, apesar disso, apesar de eu sempre falar isso, a poupança continua sendo a queridinha dos brasileiros para poder guardar o dinheiro, mesmo a poupança não sendo um investimento. Hoje, com as contas digitais, as pessoas estão, até que estão colocando uma parte mais significativa, guardando o seu dinheiro nas contas digitais que rendem um pouco mais. Só que, ainda assim, a poupança continua muito famosa e continua lá muito bem, obrigada, mesmo não rendendo nada. Por que a poupança não pode ser considerada um investimento, né? Porque em muitos casos ela vai te dar prejuízo ou ainda não vai te trazer uma rentabilidade significativa. Em alguns casos, o valor que você recebe por deixar o dinheiro ali, a porcentagem, a rentabilidade é inferior até mesmo à inflação. Ou seja, o seu dinheiro está sendo aí corroído pela inflação. O que quer dizer é que, por exemplo, imagine que a rentabilidade dela, que para você deixar o dinheiro lá, seja de 1% e a inflação no período foi de 3%. Perceba que o seu dinheiro não rendeu nem mesmo o valor da inflação, entende? Então é por isso que a poupança não pode ser considerada um investimento. A segunda coisa que não é um investimento e muita gente cai nessa pela promessa de dinheiro rápido e fácil, que são as pirâmides financeiras. Pessoal, quando alguém te oferecer um tipo de aplicação, algo nesse sentido, que você vai ter um lucro exorbitante em um curto espaço de tempo, desconfie disso. Eu pude conhecer 2 pessoas que caíram nesse golpe de pirâmides financeiras, de empresas que se disfarçam de investimentos e as pessoas colocam seu dinheiro naquela empresa ali e perdem todo o seu dinheiro. Em um desses casos, eu cheguei até mesmo a alertar a pessoa sobre os riscos disso, né? Na minha visão, já assim, era mais do que claro que aquilo se tratava de uma pirâmide financeira. Cheguei a alertar a pessoa. Cheguei a alertar também que a CVM havia notificado o CNPJ responsável que fazia a gestão daquela empresa ali por vender produtos ou comercializar produtos de forma ilegal. Então, ela já havia sido processada, essa empresa, só que ele não quis me ouvir porque na época ele estava recebendo durante alguns meses ele recebeu algumas rentabilidades dessa suposta aplicação. Então, o que a empresa fez? Ele aplicou uma quantidade de dinheiro grande lá com essa empresa e a empresa prometeu para ele assim, todos os meses você vai ter uma rentabilidade X do seu dinheiro. E aí, durante alguns meses, pagou essa rentabilidade para ele, um valor lá, só que quando ele foi resgatar o valor total, quando ele falou que queria resgatar o valor total, a empresa simplesmente desapareceu. Então, assim, desconfie de rentabilidades altíssimas num curto espaço de tempo. Se essa empresa que está te oferecendo esse tipo de serviço, olha, coloca o seu dinheiro aqui conosco e eu vou investir e eu vou te passar a rentabilidade todos os meses. Você então pegue esse CNPJ da empresa e procure, verifique se ela é inscrita na CVM, que é o órgão regulador responsável por essa fiscalização dessas empresas que fazem gestão de investimentos. Porque no mercado financeiro, todos os investimentos que são legais, que são garantidos por leis, tem sim a fiscalização da CVM. Então, pesquise antes de você aplicar aquele dinheiro naquela empresa. Mas eu posso te dizer que 99,9% dos casos, esse tipo de promessa se trata de pirâmide financeira, o que não é um investimento, porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro. E a terceira coisa, que também não se trata de um investimento, mas os bancos vendem como se fosse, são os títulos de capitalização. Pessoal, título de capitalização é como se você aplicasse aquele dinheiro mensalmente, todos os meses é debitado da sua conta, ou você efetua o pagamento daquele título todos os meses. No final do período contratado, o banco te devolve aquele dinheiro. E em troca disso, você concorre a prêmios de maneira semanal ou mensal, enfim. Mas
na maioria dos casos, esse dinheiro que retorna para você, ele não é corrigido com juros. Então, assim, se você colocou uma quantidade e não voltou mais do que isso, então não se trata de um investimento, entende? Então, por essa razão, o título de capitalização não pode ser considerado um investimento. E o último e o mais polêmico de todos, e eu queria que me escute bem para você não me entender de forma errada e também não leve para o lado pessoal. A maioria das pessoas vê a casa própria como um investimento e boa parte das vezes não é. Olha só, uma casa própria, eu sei que é o sonho da maioria das pessoas e sim, tá tudo certo você querer realizar os seus sonhos. Ok, se você já realizou o seu sonho da casa própria ou se você tem vontade de ter a sua casa, e aqui nós estamos falando de sonhos, e sim, nós devemos realizar nossos sonhos. Mas, em relação a imóveis, existem duas possibilidades de ganhos com os imóveis. Quando você adquire um imóvel por um valor e você vende ele com um valor maior do que o que você comprou. Exemplo, você comprou uma casa por 100 mil reais e você vendeu essa casa que você tinha por 120, por 130 mil reais. Ok, foi um investimento porque você comprou um valor menor e vendeu um valor muito maior do que você adquiriu. Primeira possibilidade de você ganhar é assim. A segunda é quando você adquire um imóvel e aquele imóvel te gera renda todos os meses. Por exemplo, você tem um imóvel que tem 4 kitnets e você tem aluguel, você recebe aluguel todos os meses daquele imóvel que você tem. Ok, nesses dois casos se trata sim de um investimento, porque aquele imóvel trouxe dinheiro para o seu bolso. Ele se valorizou de alguma forma, ele se multiplicou. E quando nós falamos da casa própria, principalmente se ela for financiada, nem sempre isso acontece. Até porque a maioria das pessoas ficam com a casa um espaço muito grande, né? um longo período. Então, na maioria das vezes, essa valorização que a pessoa espera não acontece. Então, é por isso que nem sempre a casa própria é um investimento. Claro que isso deve ser analisado. Inclusive, e tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar em algum lugar desse vídeo aqui, na descrição ou aqui em cima, no link, para vocês conferirem. Porque muita gente fala assim, mas e aí, Emily, eu não vou comprar uma casa própria, já que não é um investimento, ou eu vou ficar a vida inteira pagando aluguel? E eu fiz uma simulação, né, na verdade, assim, uma comparação entre financiar e entre alugar um imóvel. Qual que compensa mais? E esse vídeo fala sobre isso, sobre essa questão. Então, assim, longe de te falar uma resposta exata sobre esse assunto, você deve chegar em uma conclusão. A conclusão que, olha, para mim é melhor alugar um imóvel, ou para mim é melhor comprar um imóvel. Ou ainda, né, você falar assim, Emily, sempre foi o meu sonho ter minha casa própria, então eu vou comprar. Tá tudo certo, beleza, né? Então, como eu disse, os sonhos merecem ser realizados e se esse é o seu grande sonho, tá tudo bem. Mas o que eu venho te falar é que a maioria sempre considera a casa própria como investimento. E não é bem assim, entende? Nem sempre ela vai ser um investimento para você, como é o caso aí do vídeo que eu tô te falando. Coloque então no papel aí e veja qual que é a melhor alternativa para você. Mas meu intuito aqui foi trazer coisas que geralmente as pessoas consideram como investimentos e nem sempre acontece, nem sempre é um investimento. Muito cuidado com o que você considera investimento. Investimento é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso, que gera dinheiro, que faz seu patrimônio se multiplicar de alguma forma. Então, se isso não vai fazer o seu patrimônio se multiplicar, então não é um investimento, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E olha só, comenta aqui embaixo qual a sua opinião a respeito dessas 4 coisas que eu falei. E principalmente se você discordar do que eu disse aqui, comenta aí embaixo, ok? Se inscreva no canal para ter acesso a vídeos sobre finanças e investimentos. Até mais, tchau, tchau!